vez. Hoje nós já recebemos um presente aqui, a presença da Dona Aparecida, colocada devidamente em seu lugar, para me suportar energeticamente. Quando eu cheguei no Luz e Amor, há 25 anos atrás, a Dona Aparecida já estava lá, há bastante tempo, né? Bastante. Ensinando, né? E sempre presente com a gente, sempre estudando, né? Sempre dando essa força. Então é uma grande alegria. Hoje nós vamos falar a respeito da progressão dos mundos. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo trata das muitas moradas na casa do Pai. Muito bem interpretado aqui na música dos companheiros. E no item 19, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho que fala da progressão dos mundos. E tanto o capítulo todo, como essa mensagem em particular, quando a gente tem a oportunidade de estudar essa mensagem, a gente se alegra muito, ela nos tranquiliza o coração, porque trata-se de uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos mostra a grandeza da obra divina, nos mostra a infinita sabedoria e a infinita misericórdia de Deus com a sua obra e para conosco. Nos fala do progresso. Essa mensagem ela começa nos informando que o progresso é uma lei da natureza e que todos os seres da criação estão submetidos a ela pela vontade de Deus. Então vejam, por ser uma lei natural, ela está acima do nosso livre-arbítrio. Não é algo que nós possamos escolher. O progresso é uma lei natural. Todos nós, seres e todos os planetas, toda a criação divina está submetida a esta lei natural. Então nós estamos condenados ao progresso. Isso é um fato. Nós podemos, com o nosso livre-arbítrio, atrasar o processo. Podemos nos endurecer e dizer, não, eu não vou fazer. Eu não vou progredir agora. Ok. Novamente, Deus, com a sua sabedoria, permite que nós tomemos essa decisão. Mas a lei está acima de nós. E se não for agora, em algum momento nós vamos ter que progredir. E Agostinho continua nessa mensagem numa frase que eu particularmente gosto muito, e eu vou até ler aqui para vocês, para que a gente não faça nenhuma modificação. Ela é pequena. Ela diz o seguinte, ó: quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva em graus pequeníssimos a cada geração. Então veja o que Santo Agostinho nos diz. Se nós pudéssemos seguir o mundo em toda a sua trajetória, desde o primeiro átomo, nós iríamos perceber que o mundo segue uma escala contínua e progressiva em pequenos processos a cada geração. Ocorre que Santo Agostinho nos trouxe essa mensagem há 150 anos atrás, e ele usou a palavra quem pudesse seguir o mundo. Quem pudesse. Hoje, 150 anos depois, nós podemos seguir esse mundo como ele nos orientou. Com os avanços da geologia, da paleontologia, das ciências de modo geral, nós podemos hoje fazer um raio-x do nosso planeta e observar o que Santo Agostinho queria nos dizer há 150 anos atrás. Muito rapidamente nós podemos fazer um raio-x dessa evolução do nosso planeta. Se nós formos observar, o planeta Terra concluiu a sua formação há algo em torno de 4 a 6 bilhões de anos. Nesse momento, o planeta era uma massa de gases incandescentes e os materiais mais densos dessa massa começam a se reunir no centro da Terra, formando um núcleo mais denso. Os materiais mais leves sobem e formam a crosta terrestre. Começa então o processo de resfriamento do planeta. Com esse processo, a força de atração do Sol estabiliza a órbita da Terra e ocorre o achatamento dos polos. Começam então a ocorrer erupções vulcânicas
E essas erupções vulcânicas, somadas às chuvas torrenciais que caíam naquele momento, formaram os oceanos. Aqueles minerais que desciam das rochas e se acumulavam no centro do oceano salgaram os oceanos. A alta temperatura do planeta, naquele momento, juntamente com os raios que essas tempestades magníficas depositavam naquelas águas, juntou a temperatura, a eletricidade e aqueles minerais, e aquilo formou uma sopa chamada sopa primordial, que já nos foi apresentada por Oparin, por um cientista russo. Emmanuel também cita a respeito dessa sopa primordial no livro A Caminho da Luz. E ele nos diz que nesse momento, quando a Terra estava passando por esse processo, ela se encontrava pronta para receber os princípios espirituais que aqui vieram para se desenvolver juntamente com o planeta. E isso ocorre mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás, quando nós vemos surgir os primeiros organismos unicelulares, os procariontes. 3 bilhões de anos depois, e portanto há 1 bilhão de anos atrás, surgem os primeiros organismos multicelulares. 500 milhões de anos depois, portanto há 500 milhões de anos atrás, surgem os primeiros peixes e proto-anfíbios. 300 milhões de anos atrás, surgem os primeiros répteis. 70 milhões de anos depois, e portanto há 230 milhões de anos atrás, surgem os dinossauros. Há 200 milhões de anos atrás, surgem os primeiros mamíferos de sangue quente. Depois, 4 milhões de anos atrás, entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás, portanto, há 200 milhões de anos depois dos primeiros mamíferos, surge o gênero Homo. E aí começa uma nova fase de evolução do nosso planeta. Uma fase onde nós, já como seres humanos, começamos a experimentar a nossa individualidade. E a partir de então, nós começamos a esquartejar a história em idades ou eras. Começamos ali com a primeira fase dessa história, mais ou menos de 1 milhão de anos até 4 mil anos antes de Cristo. Passamos pela pré-história, com diversas fases evolutivas. No momento em que surgem as grandes civilizações, há 4 mil anos mais ou menos antes de Cristo, quando os fenícios desenvolvem a escrita, nós chegamos no momento do final da pré-história e entramos na Idade Antiga. Foi um momento mágico para a humanidade. Essa Idade Antiga ela vai de 4 mil anos atrás, antes de Cristo, até o século V depois de Cristo. E foi uma época mágica, porque auxiliados por aqueles irmãos nossos que vieram de Capela, nós tivemos um grande salto para a humanidade. Nós recebemos ali as grandes civilizações, os egípcios, os incas, os maias, os astecas, os hebreus, os romanos. Nós recebemos nesse período da Idade Antiga nada mais, nada menos que Moisés, Buda, Jesus Cristo, Maomé. Nós tivemos grandes construções, grandes civilizações, avanços científicos muito além do tempo daqueles seres que ali viviam no planeta. Com a queda do Império Romano, no século V depois de Cristo, encerra-se a Idade Antiga. Entramos então, como humanidade, na Idade Média, que se seguiram 1000 anos, os chamados 1000 anos de escuridão. Naquele momento, a gente pode imaginar, e talvez até constatar, que foi o momento em que aqueles que nos ajudaram, vindos de Capela, retornaram para mundos mais ditosos, e nós seguimos o nosso caminho com aquilo que tínhamos. Porque muito daquela tecnologia das civilizações antigas se perdeu na Idade Média. A gente vê a Idade Média quase que um retrocesso. A gente sabe que o retrocesso não existe. Mas a humanidade perdeu muito da ciência, da filosofia, da arquitetura nesse período. Foram então 1000 anos de escuridão ali, de intolerância religiosa, de guerras. Nós vivemos ali as cruzadas, vivemos ali a Inquisição. Mas como a lei do progresso ela é inexorável e ela atinge a todos,
quer queiramos ou não, depois de 10 séculos desse período, surge novamente a luz. Foi necessário que uma peste dizimasse 1/3 da população da Europa para que esse período sombrio se concluísse, fosse encerrado. Naquele momento, no século V, já depois de Cristo, as revoltas camponesas, somadas à grande peste negra, fizeram com que o mundo mudasse novamente. E nós entramos então na Idade Moderna, no Renascentismo. Vimos novamente a luz. E aí o progresso vem a passos largos, até o século XV. Então, do século V ao século XV, nós vivemos a Idade Moderna. Depois, com mais 2 revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, muda novamente o patamar e nós passamos a viver a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos até agora. Então vejam que em menos de 5 minutos nós pudemos fazer o que Agostinho nos sugeriu há 150 anos atrás. Nós podemos dar uma olhada e seguir a evolução do nosso planeta. Isso é tão maravilhoso e hoje nós temos tantas condições, tantos instrumentos, que nós podemos olhar qualquer fase dessa que a gente citou muito rapidamente e aumentar o foco. Nós podemos ir ali e estudar qualquer uma dessas épocas. E nós vamos ver que tudo que nos fala esse capítulo está acontecendo, está ali. E com isso a gente vê o tão maravilhosa que é a nossa doutrina espírita, com as suas orientações. Ainda naquele momento não se podia dizer tudo, porque nós não tínhamos instrumentos. Mas à medida que nós vamos conseguindo angariar os instrumentos, nós vamos percebendo aquilo tudo que está escrito ali. E nós podemos ver com essa pequena análise algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ele nos diz também no capítulo, que ao mesmo tempo em que os seres vivos do planeta vão evoluindo moralmente, o próprio planeta também vai evoluindo. Aí a gente para e pensa, poxa, mas o planeta é material, como é que ele vai evoluindo? Se nós olharmos lá atrás, nós vamos observar chuvas com raios capazes de energizar os oceanos, chuvas capazes de formar os oceanos, erupções vulcânicas capazes de formar as montanhas. Então imagine a fúria do planeta nos seus primeiros momentos. Então, à medida que nós fomos chegando e aqueles seres que povoavam o planeta foram evoluindo, o planeta também vai se acalmando. Vamos imaginar a época dos dinossauros, uma época feroz, de seres monstruosos, né, que lutavam uns com os outros ali pela vida de maneira muito violenta. E se nós formos olhando cada pedacinho dessa história, nós vamos ver que a violência do planeta foi diminuindo também. Outra coisa importante para a gente analisar é com relação aos intervalos. Os intervalos de evolução, a gente percebe que ele vem diminuindo. Nós levamos 200 bilhões de anos para passar de um estágio para o outro lá atrás. Nós levamos 4 bilhões, entre 4 e 1 bilhão de anos para sair da pré-história. Nós levamos 1000 anos para sair da Idade Média. E para sair da Idade Moderna para a Contemporânea foram poucos séculos. Então vem diminuindo o espaço. O progresso vai se tornando cada vez mais rápido. E cada vez menos doloroso. Nós vemos hoje que nós não necessitamos de catástrofes tão grandiosas para poder evoluir. Não precisamos mais de guerra mundial, não precisamos mais de grandes terremotos. Eles acontecem, né? Aconteceu essa semana no Nepal, onde até agora deve ter lá 2.400 vidas ceifadas, deve aumentar bastante esse número, mas nada perto do que acontecia antigamente. Hoje nós já temos condição de evoluir por outras formas. Outro ponto importante para a gente observar aqui, pessoal, é com relação ao tempo que o gênero Homo está nesse planeta. São 4 a 6 bilhões de anos da sua formação. Nós estamos aqui há 1 milhão de anos. Se nós colocarmos isso numa régua de 30 centímetros, eu acho que não cabe na régua o espaço que nós temos, de tão pequeno.
Então, vejam que uma pequena olhada já nos leva a grandes reflexões ali. E nós vimos que, muitas vezes, o sofrimento ele é necessário para esse progresso. Vem diminuindo, mas é necessário. São instrumentos necessários. Para mudar da Idade Média foi necessário uma peste que dizimou 1/3 da população. Mas não é só no campo material, no campo das catástrofes, no campo das doenças, que nós vemos a destruição. Em 1911, Joseph Schumpeter, um economista, ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento econômico, e ele nos fala ali da destruição criadora. O que fala essa teoria? Ela diz o seguinte, que quando alguma criação chega, alguma tecnologia nova chega, ela traz consigo um potencial destruidor. Mas que esse potencial, na verdade, ele é um criador de progresso. Então ele cita alguns exemplos. O caso, por exemplo, do motor a vapor. Quando surgiu o motor a vapor, foi possível que se desenvolvessem os barcos a vapor, que aceleraram muito o transporte marítimo, que era feito então por caravelas, que ficavam a sabor dos ventos. Junto com isso, foi possível desenvolver o automóvel, por exemplo, os trens, as locomotivas. E as locomotivas vieram substituir também o que se fazia de transporte animal naquela época, com as carruagens. E o que aconteceu então com as populações, com as cidades que criavam cavalos, por exemplo, que seriam usados nesses transportes? Elas sofreram profundamente, porque o mundo estava mudando. Aquilo que elas faziam não era mais necessário. Aqueles que construíam caravelas, aqueles que construíam carruagens, localidades que sofreram muito, pessoas que sofreram muito com isso. Nós vimos depois, ao longo do tempo, uma série de outros exemplos nessa linha. Nós vimos a chegada da informática, por exemplo. Quando a informática começou a se popularizar, ela ceifou uma série de empregos. Antigamente a gente tinha uma empresa, a administração tinha lá 50 pessoas, 80 pessoas, hoje nós temos 4, 5 pessoas para fazer o serviço daquelas 50. Então vai mudando. Dependendo da ponta que nós estamos, nós gostamos ou não gostamos das mudanças. Nós vimos aí agora, ainda na nossa geração, a chegada das colhedoras, por exemplo, colhedoras de cana, e agora as colhedoras de café na nossa região. Uma colhedora de cana tira o emprego de 100 pessoas. Uma colhedora de café tira o emprego de mais ou menos 50 pessoas. Muito bem, aí a gente fala, poxa, mas isso é ruim. Isso é uma coisa desumana. Se nós olharmos com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos ver que não é. Na verdade, o ser humano está chegando num ponto em que esse tipo de trabalho já não nos cabe mais, porque é um trabalho desumano. Quem já pôde participar de um trabalho desse, uma colheita de cana, ou quem já acompanhou, ou quem já viu, sabe como é duro o trabalho. Ele é insalubre, você está ali trabalhando no meio de uma cana queimada, respirando um ar poluído, trabalhando no meio de animais peçonhentos, num trabalho duro, pesado, que as novas gerações não estão dispostas a fazer. Então, além de ser um trabalho desumano, chegou um momento em que as empresas não tinham como recrutar pessoas para fazer. E aí vieram as máquinas, para melhorar esse processo. E é óbvio que uma série de pessoas que só fazem isso, só podem fazer isso, são prejudicadas nesse primeiro momento. Só que o progresso não para. É necessário essas mudanças. O progresso vai continuando. Saiu há poucos dias na revista Exame uma reportagem falando de uma nova safra de inovações tecnológicas que vão causar mudanças no emprego novamente. São os robôs que entraram numa área que a gente achou que não ia entrar, que é a área da prestação de serviço. Então são máquinas, por exemplo, que servem refeições nos hotéis. Robôs igual aqueles do Star Wars, aquele pequenininho, né? Parece até mesmo a maquininha que eles mostraram lá, que pega, põe uma bandejinha, e ele sai, vai até o quarto, e aciona a campainha por frequência, e a pessoa abre, pega, e acabou, está tudo pronto. Nós já fomos em restaurantes que os garçons são substituídos por esteiras. Então você faz o seu pedido,
a esteirinha traz o teu prato, você retira o prato, chegou ao final, se você quiser, você passa o cartão ali mesmo. Então você entra, faz o seu pedido, come, paga e vai embora sem ter contato com o ser humano. Então isso vai mudando. É ruim? A princípio sim, quando a gente olha no primeiro momento é. Mas nós vimos ao longo do tempo que as coisas são feitas com propósito. O novo não nasce do velho. Tudo que a gente vive hoje, ele vem, cresce, tem o seu período de maturação e morre. E o novo nasce do lado desse velho, de uma maneira diferente. E ele vem forçar essas mudanças. E nós, muitas vezes, por não compreender, nós entramos pensando que isso é ruim. Steve Jobs fez uma palestra uma vez numa universidade e ele falou da morte. Steve Jobs, para quem não sabe, é o dono da Apple, né, que desenvolveu o iPhone, o telefoninho, os iPads, né, falecido também. Ele falava naquele momento sobre a morte e dizia: ninguém quer morrer, apesar de que todos vamos morrer. Ninguém quer morrer. Nem aqueles que têm certeza que vão para o céu querem morrer. No nosso caso, né? Nossa vida é de lá. Tranquilo, aqui é passageiro, mas se fizer uma enquete aqui, você quer? Você quer? Tem 3 pessoas para ir embora agora. Vamos perguntar quem quer. Vai ficar difícil. Ninguém vai querer. Então ninguém quer morrer. Mas aí ele fala que a morte, na verdade, é a melhor invenção da vida. Porque a morte é o agente da mudança. É ela que faz com que a gente saia de um patamar de comodidade para uma outra experiência. Nós que conhecemos e estudamos a doutrina espírita, e portanto somos reencarnacionistas, não tem como não concordar com essa fala dele. A morte para nós é o agente da mudança. Porque chega um momento que nós já aprendemos tudo o que nós podíamos com essa carcaça aqui. Não é? Tem uma frase que fala que sabão em cabeça de burro velho não faz espuma. Não é? Então a gente vai envelhecendo, chega uma hora que as experiências que a gente tinha que já viver, já vivemos. O que a gente podia mudar, nós já mudamos. Então vem a morte, para nos dar um choque de realidade, no mundo real, um mundo maior, e depois nós vamos ter experiências novas, em outros corpos, com outras pessoas. Que saem em outros mundos. Principalmente agora, né? Vamos pôr as nossas barbas de molho. E agora tem outro mundo prontinho para nos receber aí. Dependendo do nosso grau de cabeça dura. Então o que nós precisamos frente a essas mudanças? Nós precisamos entender o processo. Chorar ajuda. As lágrimas ajudam. Mas não resolvem. E na verdade isso são oportunidades que nós temos para exercer a nossa inteligência, para exercer a nossa resignação com a vontade divina. Nós oramos, eu acredito que quase todos nós aqui, pelo menos uma vez por dia, oramos o Pai Nosso. Pelo menos uma vez por dia. E aí a gente fala: seja feita a vossa vontade. Mas na hora da gente aceitar a vontade, a gente reluta. É natural. É natural. E esses momentos de mudança servem para que nós possamos exercer realmente essa resignação perante os desígnios divinos. E nós não podemos ficar alheios. Quando a gente fala em resignação, não é uma aceitação passiva. Nós estamos aqui para progredir. E o progresso não se faz sem trabalho, sem luta. Nós olhamos: então eu tenho que me resignar com tudo, está tudo bem, não preciso fazer nada, é assim mesmo. Não. Senão nós corremos o risco de queimar essa nossa etapa aqui. Nós temos que lutar, fazer o que está ao nosso alcance, né? Mas aceitando que, se tudo que nós fizermos não der certo, é porque não era para dar. A vontade divina está acima de tudo. E às vezes a gente pensa assim: poxa, as minhas atitudes são tão pequenas para a gente pensar em progresso do mundo, né? São coisas tão simples. Aí a gente pode analisar 2 obras dentro desses períodos que a gente falou aí. A pirâmide de Quéops, por exemplo, ela foi construída 2.550 anos antes de Cristo. Ela tinha 146 metros de altura. Foram necessários aproximadamente 100 mil homens para que ela fosse construída.
ela levou, estima-se, de 30 a 50 anos para ser construída. Estima-se porque a tecnologia usada é tão avançada, mas tão avançada, que não se faz nem ideia de como eles fizeram aquilo. Não se tem ideia. Mas muito bem, ela é tão gigantesca que ela foi a maior construção feita por seres humanos até o ano de 1311, quando a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, foi construída. Depois essa catedral foi destruída num terremoto, e outra obra humana só foi superar a pirâmide de Quéops em 1889, que foi a Torre Eiffel, que foi dada de presente para a França. A Torre Eiffel não tem nem termo de comparação e simplicidade com relação à pirâmide. Um amontoado de ferro vai montando com um parafuso, né? Vamos brincar outra coisa. Então veja, foram 3.000 e tantos anos de soberania. Vamos então analisar outra obra. Michelangelo, em 1501, o renascentista Michelangelo, levou 5 anos para esculpir, numa única pedra de mármore, a estátua de Davi. Foram 5 anos de trabalho. Depois, em 1508, ele é convidado pelo Papa para pintar a Capela Sistina. 1.100 metros. Também levou 5 anos para fazer. Então essas 3 obras que aqui a gente pode citar, elas marcam época. Uma marca a Idade Antiga e a outra o Renascentismo. E o que elas têm de comum? Se a gente fizer uma análise rápida na obra, nós vamos falar, não, uma é uma obra individual, a outra é uma obra coletiva. Perfeito. Michelangelo é um gênio, fez aquilo sozinho. Devia ter alguns auxiliares ali para carregar as tintas, para ajudá-lo a montar as coisas, né? Mas basicamente a obra foi dele. E as pirâmides é coletiva. Mas quando a gente chega ao foco lá nas pirâmides, nós vamos ver que mais de 100.000 pessoas deram as suas vidas num trabalho cotidiano para que aquilo acontecesse. Então as grandes obras coletivas dependeram de trabalhos individuais, assim como as nossas obras, as nossas pequenas obras. Então aquelas pessoas, muitos deles passaram a vida inteira fazendo apenas um serviço, que era servir o faraó para construir aquela grandiosa obra. Então tudo que nós fazemos, por mais insignificante que possa parecer, está fazendo parte de uma engrenagem maior, que é o progresso, que é uma lei natural de Deus. Isso nos leva a valorizar a cada minuto, cada trabalho que nós realizamos. Nós vimos grandes obras feitas por pessoas. Jesus, os seus apóstolos, Paulo, depois os reformadores. Então, são grandes obras. Mas atrás dessas grandes obras, sempre tem uma série de obras menores que estão dando sustentação. Dentro da obra de Jesus, que teve depois tantas ramificações, mas o caminho é o mesmo, existem milhares e milhares, milhões de pessoas trabalhando para que essa obra se mantenha. São padres, são bispos, são pastores, são dirigentes de centro espírita, são colaboradores. Todos nós aqui estamos fazendo parte dessa obra. Quando nós saímos daqui, encontramos alguém que nós podemos influenciar com o nosso conhecimento, nós estamos fazendo parte dessa obra. Então é necessário que cada um faça o seu trabalho, que cada um cumpra com a sua missão. Senão nós corremos o risco de achar que a nossa missão é insignificante e perder tempo. E depois, quando nós formos fazer uma análise da nossa vida, nós vamos olhar e falar, falhei no planejamento. Mas não pode ser por falta de informação. Não para nós. Nós temos informação suficiente para compreender isso hoje. Todos nós que estudamos a doutrina espírita. Muito bem. O ano passado desencarnou Rubem Alves. Rubem Alves, ele foi teólogo, sociólogo, educador, psicanalista, uma ficha corrida enorme. E quando ele desencarnou, muitos dos seus textos, um grande escritor, né, navegaram aí pela internet, e todo mundo falava em Rubem Alves, né? E eu me lembro de ter visto um texto dele que me chamou muita atenção e que tem bastante a ver com o que a gente está falando na noite de hoje. O texto, alguns de vocês já devem conhecer, chama A Pipoca. Então ele começa nesse texto falando que a pipoca para ele nunca teve muito significado.
Pipoca para ele foi uma molecagem, coisa de criança. Não tinha nenhum significado metafísico, né, poético. Até que ele conversou com uma sábia do candomblé baiano, Mãe Estela, e ela disse a ele que a pipoca ela era um alimento sagrado do candomblé. E aí ele começa a discorrer no seu texto a respeito desse fundamento, né? Por que ela é um alimento sagrado? Então ele começa dizendo a respeito do milho da pipoca. Que o milho da pipoca é aquela espiguinha mirrada, fracotinha, que não cresceu, um milho duro, quebra-dente, que qualquer agricultor detesta ver no milho seu milharal, e se ele for ignorante, ele arranca e joga fora. Isso não serve para nada. E que em determinado momento, algum iluminado resolveu tentar cozinhar esse milho. Então pôs esse milho lá dentro de uma panela, tacou no fogo lá com água, e largou, e aquilo não cozinhava. Ele resolveu substituir a água pelo óleo. E quando ele fez isso em determinado momento, algo aconteceu. Aquele milho duro, quebra-dente, que não servia para nada, se transformou numa flor branca, macia, deliciosa, que poderia ser comida até pelas crianças. Então ele nos diz que aí está o significado religioso da pipoca. Que nós, assim como o milho, nós precisamos do fogo para causar uma transformação em nós. Nós precisamos dessa transformação. E o que acontece conosco? Nós, quando submetidos a esse fogo, temos a nossa transformação. E quais são esses fogos? Ele cita dois tipos de fogo: o fogo interno e o fogo externo. O fogo externo são aquelas dores que a vida nos traz de fora para dentro. Um acidente, a morte de um familiar, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um irmão, a perda do emprego, a falência de um negócio. Então esses são os fogos externos. E ele cita também o fogo interno, que é aquele que vem da nossa alma, na forma de uma depressão, na forma de uma síndrome de pânico, de uma insônia, de uma angústia que nós não sabemos de onde. Esse é o fogo interno. Mas que o objetivo desses fogos são nos tirar da passividade, nos transformar. Ele mostra o drama do milho de pipoca. Ele relata o milho ali, naquele óleo, e aquele óleo vai esquentando, e o milho vai falando a coisa está ficando feia. Em determinado momento o milho fala: agora acabou. Agora eu estou morto, agora não tem mais nada. Não tem jeito de eu escapar disso aqui. E ele explode. E nesse momento, ele demonstra todo o seu potencial. Potencial esse que ele não conhecia ou não admitia. Não sabia que tinha. E assim acontece conosco. Muitas vezes nós estamos ali endurecidos, e a vida vem com seu fogo, né, e nos chama a atenção. É a sua hora. E muitas vezes a gente chega no final, a gente fala: não, eu não tenho mais jeito, agora acabou a minha vida, eu não sirvo para nada, eu não tenho potencial nenhum. Aí vem um fogo desse e te transforma. E você descobre o seu potencial. Ele fala ainda de uma figura interessante, que é o piruá. E aí ele brinca no seu texto, né, que piruá em Minas é mulher que não casou. Ele fala: eu tinha uma tia que não casou, aí eu piruá. Porque alguns de nós, de fato, vamos acabar a nossa vida como piruás. Vamos receber uma série de fogos e não vamos fazer a nossa mudança. Nós não vamos despertar. E o piruá serve para quê, gente? Quando a gente faz uma pipoca, o que a gente faz com o piruá que está ali no final? Joga fora. Joga fora. Então nós temos que estar atentos aos nossos potenciais. Nós temos que estar atentos aos fogos que estão chegando até nós. Porque nós ainda temos uma outra coisa. Quando nós vamos fazer uma pipoca, você vê que o fogo vai esquentando, e daí a pouquinho começa a estourar as primeiras pipocas. Aí vai estourando mais um pouco, aí mais um pouco,
Aí lá no final você acha que não vai estourar mais, você abre a panela por umas 2, 3 na tua cara ainda, né? E sobra o piruá. Então o que é isso? São as fases de evolução. Cada um de nós reage, tem a sua mudança em um tempo. Alguns de nós, com fogo brando, já se modifica. Outros precisam de um fogo mais quente. Outros muito mais quente. E outros não vão mudar. Vão virar piruá. Né? Então a vida está sempre nos chamando, nos conclamando a mudar. Nós temos que ouvir. Nós não podemos imaginar que não temos potencial nenhum. Deus não criou essa obra tão grandiosa, tão perfeita, e colocou a gente aqui para viver nesse mundo desse tamanho, pensando só no nosso planeta, se nós não tivéssemos potencial. Deus não perde tempo, não ia perder tempo fazendo isso. Nós podemos até no nosso livre-arbítrio querer ser piruás, e vai ser aqui, agora, mas uma hora algum fogo vai nos despertar. E aí tem uma frase, uma definição de insanidade que é atribuída a Albert Einstein, não sei se era verdade. Ele diz o seguinte: fazer as coisas do mesmo modo, todo dia, e esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Então estejamos atentos à mudança. Agradeço a oportunidade. Tenhamos todos uma boa noite.